Olá, é a Isabela Loures. Se você está gostando do canal Para Todos Lerem, por favor, clique no like para que mais pessoas possam ter acesso a ele. Obrigada e um abraço. Capítulo 2. O primeiro dos três espíritos. Quando Scrooge acordou, estava tão escuro que da cama mal dava para distinguir a janela transparente das paredes do quarto. Estava tentando penetrar na escuridão com seus olhos de fuinha quando o sino de uma igreja próxima começou a bater. Ele prestou atenção para ver que horas seriam. Para seu grande espanto, o pesado sino pulou das 6 para as 7, das 7 para as 8 e assim foi até as 12, quando finalmente parou. 12 badaladas. No entanto, já passava das 2 quando ele tinha ido se deitar. O relógio devia estar errado. Poderia ter caído gelo entre suas engrenagens. 12 badaladas. Ele deu corda no seu próprio relógio para que ele corrigisse o erro do outro. Seu pequenino pulsar bateu rapidamente até as 12 e depois parou. Impossível, disse Scrooge. Não posso ter dormido o dia inteiro e metade da noite seguinte. É possível que tenha acontecido algo com o sol e que já seja meio-dia. Como a ideia era muito absurda, Scrooge arrastou-se da cama e foi às apalpadelas até a janela. Antes de poder enxergar qualquer coisa, foi obrigado a raspar a geada do vidro com a manga da roupa e, mesmo assim, não adiantou muito. Só conseguiu ver que ainda havia muita neblina e estava muito frio. Não se ouvia o ruído das pessoas andando de um lado para o outro, nem o tumulto que certamente haveria se a noite tivesse engolido a luz do dia e tomado posse do mundo. Sentiu um grande alívio, porque as promessas de pagamento de dívidas que as pessoas tinham assinado para ele tinham datas e perderiam seu valor se não fosse mais possível contar os dias. Scrooge voltou para a cama e pensou durante um longo tempo sem encontrar uma explicação. Quanto mais pensava, mais confuso ficava. E quanto mais tentava não pensar, mais ainda pensava. O fantasma de Marley continuava a perturbá-lo intensamente. Cada vez que,
depois de muito pensar, dizia a si mesmo que tinha sonhado, sua mente dava um pulo, como uma grande mola comprida que salta e retorna à posição inicial e lhe trazia o mesmo problema. Foi um sonho ou não? Scrooge continuou deitado até que os sinos tocaram mais 3/4 de hora. Lembrou-se então que o fantasma tinha avisado que uma visita chegaria a 1 hora. Decidiu ficar acordado até que a hora chegasse. E já que a esta altura seria tão difícil alcançar o sono quanto o paraíso, talvez essa tenha sido mesmo a sua melhor decisão. Os últimos 15 minutos foram tão longos que mais de uma vez ele chegou a pensar que havia cochilado sem ouvir a batida do relógio. Mas, finalmente, as badaladas soaram nitidamente. Meia-noite 15. Meia hora. Quinze para 1. Pronto! A hora chegou e nada aconteceu. Falou cedo demais, pois a badalada que marcava a hora ainda não havia soado. Justo nesse instante, soou uma profunda, sombria, surda e melancólica batida. Em seguida, uma luz forte iluminou o quarto e as cortinas da cama foram puxadas. As cortinas de sua cama foram puxadas, posso lhes garantir, por uma mão. Não as que estavam aos seus pés, nem às suas costas, mas aquelas para as quais seu rosto estava virado. Scrooge, erguendo-se abruptamente, viu-se de cara com o visitante do outro mundo. Tão perto dele quanto estou em espírito sobre o ombro de vocês neste momento. Era uma figura estranha. Parecia uma criança. Não era tão parecido com uma criança. Parecia mais um velho visto através de alguma lente sobrenatural.
como se ele tivesse sido afastado da lente até ficar do tamanho de uma criança. Os cabelos brancos, que desciam até os ombros, denunciavam a sua idade, embora não tivesse uma ruga sequer na pele macia e delicada. Os braços eram longos e musculosos, assim como as mãos, que pareciam ter uma força extraordinária. As pernas e pés, muito delicados, estavam nus como os braços. Usava uma túnica branquíssima e um reluzente cinto que brilhava muito. Segurava na mão um ramo verde fresco de azevinho e sua roupa, em estranha contradição com aquele símbolo do inverno, estava enfeitada com flores de verão. O mais estranho de tudo era que do alto da sua cabeça surgia um raio claro e brilhante de luz que o tornava visível. E por isso, sem dúvida alguma, que ele usava como gorro, em suas aparições mais obscuras, um grande apagador de lampiões que nesse momento segurava debaixo do braço. Entretanto, não era esta a qualidade a que mais impressionava Scrooge. Assim como seu cinto faiscava e cintilava, ora aqui, ora ali, e o que era luz antes, no instante seguinte era escuridão, também a sua figura flutuava em uma contínua indefinição. Ora era um ser com apenas um braço, ora com uma única perna, ora com 20 pernas, ora um par de pernas sem cabeça, ora uma cabeça sem corpo. E cada parte que se dissolvia na densa escuridão não deixava vestígios. De repente, ele voltava a ser o mesmo, mais definido e claro do que antes. É você, o espírito que me foi anunciado. Sim, sou eu. A voz era suave e gentil, estranhamente baixa, como se, em vez de estar ao seu lado, o espírito estivesse muito longe. Quem ou o que é você? Sou o fantasma dos natais passados. Natais muito antigos. Perguntou Scrooge, reparando na sua pequena altura. Não, de todos os seus natais.
Scrooge não saberia dizer exatamente o porquê, mas sentiu uma curiosidade irresistível de ver o espírito com o gorro na cabeça. Pediu então à criatura que o pusesse. Como deseja pagar tão cedo com suas mãos terrenas a luz que irradio? Não lhe basta ser um daqueles que fabricaram com suas paixões este chapéu, obrigando-me a enterrá-lo até os olhos por toda a eternidade. Scrooge declarou respeitosamente não ter tido a intenção de ofendê-lo, bem como não ter consciência de que em momento algum da sua vida tivesse encapuçado a cabeça do espírito. Depois, criou coragem e perguntou o que ele buscava ali. Busco o seu bem. Scrooge agradeceu lisonjeado, mas não pôde deixar de pensar que uma noite bem dormida teria sido muito mais eficaz nesse caso. O espírito deve ter escutado seus pensamentos, pois disse logo em seguida: Ou melhor, a sua salvação. Portanto, atenção. O espírito estendeu sua mão forte, agarrou o braço de Scrooge com gentileza e disse: Levante-se e venha comigo. O espírito estendeu sua mão forte, agarrou o braço de Scrooge com gentileza e disse: Levante-se e venha comigo. Seria inútil para ele dizer que o tempo e a hora não eram muito próprios para passeios a pé, nem que a cama estava quente e o termômetro estava muitos graus abaixo de zero, que estava usando roupas leves, chinelos, camisolão e touca de dormir, ou ainda que acordara resfriado. O aperto daquela mão, embora gentil como de uma mão feminina, era irresistível. Levantou-se, mas quando percebeu que o fantasma o arrastava até a janela, agarrou suas roupas e implorou: Sou um mortal e posso cair.
Basta que eu toque aí disse o espírito tocando seu coração. e você se levará bem acima disso. Enquanto dizia estas palavras, atravessou com ele a parede e chegaram em uma estrada em meio ao campo. A cidade tinha desaparecido sem deixar qualquer vestígio. Com ela desapareceram também a escuridão e a neblina, e ficou um claro dia de inverno com a neve cobrindo o campo. Santo Deus! Cresci neste lugar. Passei aqui a minha infância. Exclamou Scrooge, juntando as mãos ao olhar ao redor. O espírito olhou para ele com ternura. O velho ainda sentia seu toque delicado, embora leve e instantâneo. Ele percebeu 1000 odores que flutuavam no ar, cada um ligado a 1000 pensamentos, esperanças, alegrias e afetos esquecidos havia muito, muito tempo. Seus lábios estão tremendo. E o que é isso em seu rosto? Scrooge murmurou com um tom diferente de voz que era uma espinha e implorou ao fantasma que o levasse logo aonde pretendia. Você lembra o caminho? Se lembro, eu poderia andar por aqui de olhos vendados. Exclamou Scrooge exultante. Estranho que o tenha esquecido por tantos anos. Observou o fantasma. Vamos em frente. Enquanto caminhavam pela estrada, Scrooge ia reconhecendo cada portão, cada poste e cada árvore.
que viram uma cidadezinha ao longe, com sua ponte, sua igreja e seu rio sinuoso. Alguns pôneis de crinas compridas vinham trotando na direção deles, montados por garotos que falavam aos gritos com outros garotos que estavam em charretes e carroças guiadas por camponeses. Todos estavam tão animados e o campo aberto ficou tão repleto desta agradável música que a própria atmosfera cristalina e fria pareceu rir alegremente com eles. São apenas sombras de coisas que não existem mais, explicou o fantasma. Elas não percebem a nossa presença. Os alegres viajantes se aproximaram e Scrooge os reconheceu um por um, chamando-os pelo nome. Porque sentia uma alegria infinita ao vê-los. Porque seus olhos frios brilhavam e seu coração dava pulos enquanto eles passavam. Por que sentiu tanto prazer ao escutar seus gritos de Feliz Natal? Quando se separavam nas veredas e encruzilhadas, cada um a caminho de sua casa. O que significava um Feliz Natal para Scrooge? Era algo tão distante dele. O que ele ganharia com isso? A escola não está inteiramente deserta. Uma criança solitária, esquecida pelos amigos, ainda está lá. Scrooge disse que sabia quem era e soluçou. Saíram da estrada pegando um caminho que ele lembrava muito bem e logo se aproximaram de uma sombria casa de tijolos vermelhos com uma pequena torre com um catavento em cima e um sino dependurado. Era uma casa grande, mas parecia em ruínas. Os espaçosos aposentos eram um pouco usados. As paredes estavam úmidas e cobertas de musgo, as janelas estavam quebradas e os portões enferrujados. As galinhas ciscavam e cacarejavam pelos estábulos e as cocheiras e os galpões estavam tomados pelo capim. Por dentro, a casa também estava mal cuidada. Ao entrarem no escuro corredor, observaram pelas portas abertas dos inúmeros aposentos que eles estavam todos mal mobiliados, frios e desérticos. Havia um cheiro de terra no ar, um gélido abandono que, de alguma forma, lembrava muitas noites frias à luz de velas e muito
pouco para se comer. O fantasma e Scrooge seguiram em frente e atravessaram o corredor em direção a uma porta nos fundos da casa. A porta se abriu para um grande aposento, vazio e triste, ainda mais triste devido às fileiras de bancos e carteiras muito humildes. Sentado em uma delas, um menino lia próximo de uma luz fraca. Scrooge sentou-se também e... e chorou ao se ver miseravelmente abandonado, como sempre acontecia. Não se ouvia nenhum eco perdido pela casa, nem um guincho ou ruído de ratos correndo por trás dos painéis, nenhuma gota semicongelada na fonte do melancólico pátio dos fundos, nenhum suspiro entre os galhos sem folhas de um velho álamo, nem o indolente ranger da porta de alguma despensa vazia ou crepitar do fogo em uma lareira. Tudo isso fez com que o coração de Scrooge amolecesse e suas lágrimas rolaram livremente. E chorou ao se ver miseravelmente abandonado, como sempre acontecia. Não se ouvia nenhum eco perdido pela casa, nem um guincho ou ruído de ratos correndo por trás dos painéis, nenhuma gota semicongelada na fonte do melancólico pátio dos fundos, nenhum suspiro entre os galhos sem folhas de um velho álamo, nem o indolente ranger da porta de alguma despensa vazia ou crepitar do fogo em uma lareira. Tudo isso fez com que o coração de Scrooge amolecesse e suas lágrimas rolaram livremente. Wird
O espírito tocou seu braço e apontou para o seu sósia juvenil, concentrado em sua leitura. Subitamente, surgiu na janela um homem vestido com roupas exóticas, inacreditavelmente real e visível. Ele ficou do lado de fora da janela com o machado preso à cintura, segurando pelas rédeas um burro carregado de lenha. Veja só! É Ali Baba! Exclamou Scrooge extasiado. Meu velho e bom Ali Baba! Sim, é ele mesmo! Em um certo Natal, quando aquele solitário garoto foi deixado aqui, ele surgiu pela primeira vez exatamente como agora. Pobre garoto! E lá está Valentino com Orson, seu irmão turrão. Sim, lá vão eles. Como é mesmo o nome daquele outro que foi deixado só de ceroulas na porta de Damasco? Não está vendo? É o cavaleiriço do sultão que o gênio pendurou de pernas para o ar. Bem feito para ele. Quem mandou querer casar com a princesa? Se os colegas negociantes de Scrooge pudessem vê-lo assim, falando desses assuntos com tanta seriedade, com uma voz que misturava o riso e o choro, se pudessem ver agora a animação em seu rosto, ficariam realmente muito espantados. Lá está o papagaio! Com o corpo verde e o peito amarelo e um topete ao alto da cabeça que mais parece um alface. Sim, lá está ele! Pobre Robinson Crusoe! Assim dizia a ave logo que ele voltou de sua expedição ao redor da ilha. Pobre Robinson Crusoe! Por onde andaste, ó Robinson Crusoe? O náufrago achou que delirava, mas não, era só o papagaio, você sabe. E lá vai sexta-feira correndo para o riacho para salvar sua vida. Iha! Vamos! Yuhu! De repente, porém, mudando subitamente de atitude, ao contrário do que costumava fazer, começou a chorar com pena de seu antigo eu. Pobre menino. Eu gostaria. Balbuciou Scrooge, pondo a mão no bolso e
dando uma olhada em volta após ter enxugado os olhos com a manga. Mas agora é tarde demais. O que houve? Perguntou o espírito. Não foi nada. Esqueça. É que ontem à noite um garoto veio cantar uma canção de Natal na minha porta. Eu gostaria de ter dado alguma coisa a ele. É só isso. O fantasma sorriu pensativamente e disse, fazendo um gesto com a mão: Quem sabe no próximo Natal? O garoto Scrooge foi crescendo enquanto a sala se tornava mais suja e escura. Os painéis das paredes empenaram, a pintura das janelas descascou, pedaços de reboco desprenderam-se do teto, deixando à mostra as ripas nuas. Mas, como tudo isso aconteceu, nem Scrooge, nem nós saberíamos dizer. Ele só sabia que tudo havia acontecido exatamente assim, que lá estava novamente sozinho, enquanto os outros tinham ido festejar o Natal em suas casas. Agora ele não lia, mas andava desconsoladamente de um lado para o outro. Scrooge olhou para o fantasma e, balançando a cabeça com um ar pesaroso, virou-se com ansiedade para a porta. Ela se abriu e uma menininha muito mais jovem que ele entrou correndo, jogou os braços ao redor de seu pescoço e encheu-o de beijos. Meu querido irmão, vim buscá-lo para irmos juntos para casa, disse a menina batendo palmas e abrindo um largo sorriso. Já para casa, já para casa, já para casa. Para casa, Fanny? Perguntou o menino. Claro, disse a menina radiante de alegria. Lá ficaremos felizes para sempre. Papai anda tão dócil, nem parece o mesmo. Nossa casa agora parece o paraíso. Falou comigo com tanta bondade na hora de dormir que eu criei coragem e perguntei se você já podia voltar para casa. Ele disse que sim, que achava bom e que viesse buscar você de carruagem. Logo você será um homem, disse a menina regalando os olhos, e nunca mais vai precisar voltar para cá. Mas agora vamos passar o Natal juntos em casa. Será a coisa mais divertida do mundo. Você está quase uma mocinha, Fanny, exclamou o garoto.
Ela riu e bateu palmas novamente, tentando tocar a sua cabeça, mas era tão pequena que não alcançava, o que a fazia rir ainda mais, colocando-se na ponta dos pés para abraçá-lo. Feliz, ele deixou que ela o levasse até a porta. Feliz, ele deixou que ela o levasse até a porta. Uma voz terrível ecoou no vestíbulo. Tragam já as bagagens do Sr. Scrooge! O diretor da escola apareceu em pessoa, olhando o jovem Scrooge com uma condescendência feroz, deixando-o atordoado com seu aperto de mão. Em seguida, levou os dois até a sala mais velha. Em seguida, levou os dois até a sala mais velha e gelada que havia, onde até os mapas nas paredes e os globos celeste e terrestre perto da janela pareciam congelados de frio. Ali desencavou uma garrafa de um vinho muito suave e fatias de um bolo muito pesado e ofereceu-os em pequenas porções a cada um dos jovens. Ao mesmo tempo, mandou que uma empregada franzina oferecesse um copo de Qualquer coisa! ao cocheiro, que agradeceu muito, dizendo que preferia não tomar nada. A essa altura, o baú do jovem Scrooge já tinha sido amarrado no alto da carruagem e as crianças se despediram do diretor com imenso prazer. Subiram no veículo e passaram alegremente pelo jardim, as rodas esmagando com força a neve e o gelo que salpicavam de branco as folhas escuras dos arbustos. Ela sempre foi uma criatura tão delicada que bastava uma brisa para derrubá-la, mas tinha um grande coração. Sem dúvida, por Deus, você está certo, não vou negar. Ela morreu jovem e deixou uma criança. Um garoto. Sim, o seu sobrinho. Scrooge ficou embaraçado e respondeu laconicamente. Pois é. Apesar de recém terem deixado a escola, já estavam em uma rua movimentada nos subúrbios de uma cidade, onde sombras de pedestres circulavam pelas ruas em meio à sombra de carroças e de carruagens, com a mesma movimentação e tumulto de uma cidade verdadeira. Pelas vitrinas enfeitadas das lojas, podia-se perceber claramente que aqui também era Natal.
Era noite e as ruas estavam iluminadas. O fantasma parou à porta de uma determinada loja e perguntou a Scrooge se a reconhecia. Como não? Fui aprendiz aqui. Os dois entraram. Um velho com uma peruca de rabicho estava sentado atrás de uma escrivaninha tão alta que, se tivesse mais alguns centímetros, bateria com a cabeça no teto. Scrooge gritou muito animado. Mas é o velho Fezzik! Santo Deus! O velho Fezzik! Vivo outra vez! O velho Fezzik largou a caneta e olhou para o relógio que marcava 7 horas. Depois esfregou as mãos, ajeitou seu colete, deu uma risada que sacudiu o corpo todo dos pés à cabeça e chamou com uma voz satisfeita, agradável, bonachona e jovial. Ei, vocês! Ebenezer! Dick! Scrooge, jovem outra vez, entrou rapidamente acompanhado de um colega aprendiz. Dick Wilkins! Tenho certeza! Disse Scrooge ao espírito. Deus me proteja! É ele mesmo! Gostava muito de mim! Pobre querido Dick! Muito bem, rapaziada! Disse Fezzik. Chega de trabalho por hoje. É noite de Natal, Dick. É Natal, Ebenezer. Vamos fechar a loja o mais rápido possível. Gritou o velho Fezzik, batendo palmas com força. Ninguém acreditaria na rapidez com que os dois fizeram isso. Correram para a rua com as grades. 1, 2, 3, colocaram-nas nos seus lugares. 4, 5, 6, trancaram e chavearam tudo. 7, 8, 9 e voltaram antes que se pudesse contar até 12, ofegando como cavalos de corrida. Yupi! Gritou o velho Fezzik, saltando de sua alta escrivaninha com espantosa agilidade. Agora arredem tudo, rapazes, para abrir um grande espaço aqui. Vamos, Dick! Ei, Ebenezer! Abrir um espaço? Não havia espaço algum que eles não pudessem abrir com o velho Fezzik observando-os. Em 1 minuto tudo estava pronto. Arredaram todos os móveis como se nunca mais fossem utilizá-los. Varreram e lavaram o chão, dependuraram as luzes, amontoaram a lenha sobre a lareira e, em um piscar de olhos, a loja virou um agradável, quente e radiante salão de baile. Tudo o que se poderia desejar em uma noite de inverno. Logo em seguida, chegou um violinista com suas partituras, instalou-se na imensa escrivaninha como se estivesse no comando de uma grande orquestra e começou a afinar um instrumento que ressoava como o ronco de 50 estômagos reunidos. Neste instante, a senhora Fezzik entrou com o seu sorriso farto. Entraram também as 3 senhoritas Fezzik, simpáticas e radiantes. Logo atrás, entraram seus 6 jovens admiradores, cujos corações elas partiam. Chegaram todos os empregados da casa, homens e mulheres. Chegou a criada com o primo padeiro, a cozinheira com o amigo íntimo de seu irmão, o leiteiro, o rapaz que trabalhava do outro lado da rua, cujo patrão, diziam, o deixava passar fome. Ele tentava esconder-se atrás de uma mocinha que trabalhava 2 casas adiante e que costumava levar puxões de orelha da sua patroa. Assim chegaram todos, um após o outro.
alguns tímidos, outros impertinentes, alguns bem educados, outros desajeitados, alguns puxando, outros empurrando. Enfim, chegaram todos de todos os modos. Ali estavam 20 casais dançando de mãos dadas, abrindo e fechando a roda de um lado ao outro do salão, abaixando-se no centro e levantando-se de novo, sempre rodopiando e improvisando novos e calorosos arranjos. O casal da ponta, entretanto, acabava sempre aparecendo no lugar errado, e aquele que lhe seguia repetia os mesmos erros, até que ninguém mais se entendia. Diante disso, o velho Fezzik bateu palmas para que a dança parasse, gritando: "Muito bem! Muito bem!" Enquanto isso, o violinista aproveitou para afundar o rosto afogueado em uma caneca de cerveja destinada exatamente a este fim. Mas logo retomou sua tarefa, embora não houvesse mais dançarinos, como se o outro músico, exausto, tivesse sido levado para casa em uma maca e ele fosse um músico novo em folha, decidido a vencer o anterior ou morrer na tentativa. Houve mais danças, mais brincadeiras, mais danças de novo, mais bolo, mais um grande pedaço de assado frio, mais uma porção de cozido, mais um pastelão de carne e cerveja à vontade. O momento mais importante da noite foi quando, depois do assado e do cozido, o violinista, que era um artista danado de bom, acreditem, daqueles que conhecem seu trabalho melhor do que ninguém, começou a tocar Sir Roger de Coverley. Então, o velho Fezzik levantou-se para ir dançar com a senhora Fezzik. Eles eram o casal principal e dançavam tão bem que lideravam a dança e foram seguidos por 24 pares de dançarinos. Gente que não estava para brincadeira, gente que tinha ido lá para dançar e não para pular. Mas mesmo que houvesse o dobro de pares, ou 4 vezes mais, o velho Fezzik ganharia deles todos. Quanto à sua esposa, era digna de ser seu par em todos os sentidos. E se esse não é um elogio suficiente, me digam melhor e eu o utilizarei. Parecia que jorrava a luz dos pés dos Fezzik e eles brilhavam por todo o salão feito 2 luas. Ninguém era capaz de prever quando ou onde eles iriam surgir. Quando o velho Fezzik e sua esposa encerraram a dança, após haverem avançado e recuado, dado as mãos entre si, se curvado e feito mesuras, serpenteado e costurado, e finalmente se encaminhado para o seu lugar, o velho Fezzik deu um salto tão primoroso que pareceu ter dado uma piscadela com as pernas, caindo de pé outra vez, sem o menor cambaleio. Quando o relógio bateu 11 horas, o baile acabou. O senhor e a senhora Fezzik se colocaram na saída, um de cada lado da porta, e se despediram de todos que partiam desejando um Feliz Natal. Quando só restaram os 2 aprendizes, fizeram o mesmo com eles,
Enquanto as vozes alegres iam sumindo ao longe, os rapazes foram se deitar em suas camas atrás de um balcão do armazém. Durante todo esse tempo, Scrooge comportou-se como um homem que estava fora de seu juízo. Seu coração e sua alma estavam presos àquela cena e ao seu antigo eu. Reconhecia tudo, recordava de tudo, se deliciava com tudo e estava em um estranho estado de agitação. Só lembrou do fantasma quando os rostos brilhantes de Dick e de seu eu juvenil desapareceram e percebeu que o outro olhava para ele atentamente e a luz sobre sua cabeça brilhava com força. Uma coisa tão insignificante, afinal, e ainda assim estes tolos ficam tão agradecidos. Insignificante! O espírito fez sinal para que prestasse atenção à conversa dos dois aprendizes, os quais se derramavam em elogios a Fezzik. Depois disse: E não é insignificante. O velho só gastou umas poucas libras do seu perecível dinheiro, 3 ou 4 no máximo. Acha que isso merece tanto elogio? Não se trata disso! disse Scrooge, ofendido pela crítica e falando sem querer como o seu antigo eu, e não como o seu eu atual. Não é nada disso, fantasma! Ele tinha o poder de nos tornar felizes ou infelizes, de fazer nosso trabalho suave ou opressivo, de torná-lo um prazer ou uma tortura. Quero dizer que o poder dele estava em suas palavras e gestos, estava em coisas tão vagas e insignificantes que seria impossível medir o seu valor. Mas e daí? A felicidade que ele espalhou foi imensa e equivale ao gasto de uma grande fortuna. Scrooge sentiu sobre si o olhar do espírito e calou-se. O que houve? Nada. Esqueça. Mas houve alguma coisa, não houve? Não, nada. Apenas gostaria de poder dizer agora uma ou duas palavras ao meu empregado. Só isso. Enquanto dizia isso, seu antigo eu apagou a luz do lampião e Scrooge e o fantasma viram-se novamente lá fora, um ao lado do outro. Meu tempo se esgota rapidamente. Rápido!
Seja muito feliz na vida que você escolheu. E ela foi embora. Espírito, não me mostre mais nada. Leve-me para casa, porque tem tanto prazer em me torturar. Só mais uma sombra. Não, chega! Não quero ver! Não me mostre mais nada! Mas o impiedoso fantasma agarrou-o pelo braço e obrigou-o a ver o que surgiu em seguida. Agora estavam em um lugar e um cenário diferentes. Um quarto nem muito grande, nem muito bonito, mas confortável. Uma linda jovem estava sentada perto de uma lareira. Era tão parecida com a primeira que Scrooge pensou ser a mesma, até reparar que ela tinha se tornado uma agradável senhora sentada em frente à sua filha. O barulho dentro do quarto beirava o tumulto, porque havia mais crianças ali do que Scrooge poderia contar, pois ele estava muito agitado. Ao contrário do rebanho daquele famoso poema, não era um bando de crianças se comportando como uma só, mas cada uma se comportava como 40. O resultado era uma confusão inacreditável, mas ninguém parecia se importar. Vem me pegar! Pelo contrário, a mãe e a filha riam muito e pareciam muito felizes. Em seguida, a menina foi brincar com os garotos e foi atacada de maneira impiedosa pelos pequenos bandoleiros. Ah, o que eu não daria para ser um deles? Só que eu não seria tão grosseiro. Oh, isto não! Nem por todo o ouro do mundo eu teria puxado aquelas tranças douradas, nem teria arrancado aqueles sapatinhos encantadores. Deus me perdoe, nem que minha vida corresse perigo. E eu jamais seguraria na cintura dela como fizeram aqueles valentes bandidinhos. E caso segurasse, acharia justo ser castigado e ver meu braço entortar e nunca mais voltar ao normal. Em compensação, eu teria adorado tocar os lábios dela e fazer perguntas para vê-la abri-los e olhar por cima das pestanas abaixadas sem jamais fazê-la corar e soltar seus cabelos e pegar um pedacinho como se fosse um tesouro muito valioso. Em resumo, eu teria gostado muito de ter a espontaneidade de uma criança e, ao mesmo tempo, ser adulto para saber o valor daquilo tudo.
Nesse momento, alguém bateu na porta. Isso provocou uma correria e a menina do rosto sorridente e vestido amarrotado foi carregada no centro de um grupo excitado e barulhento, bem a tempo de abraçar o pai, que voltava para casa acompanhado de um carregador que o ajudava a trazer os brinquedos e presentes de Natal. Os gritos e empurrões e o ataque ao carregador indefeso. Eles subiram em cadeiras para escalar o homem, enfiaram as mãos em seus bolsos, pegaram os pacotes de papel pardo, puxaram a sua gravata, penduraram-se em seu pescoço, deram socos nas suas costas e chutaram suas canelas em uma incontrolável demonstração de afeto. E os gritos de surpresa e alegria cada vez que abriam um pacote. Quando alguém disse que o bebê tinha colocado a frigideira da boneca na boca e que provavelmente tinha engolido um peru de gesso que estava colado em um pratinho de madeira, foi um alívio descobrir que era um alarme falso. Que alegria! Que gratidão! Que prazer! Não dava para descrever. Basta dizer que, pouco a pouco, as crianças e suas emoções foram saindo da sala, subindo os degraus, um de cada vez, até o último andar, onde deitaram em suas camas e dormiram. Então Scrooge pôde ver com mais atenção quando o dono da casa e a mãe, com a filha carinhosamente encostada nele, sentaram perto da lareira. E quando Scrooge imaginou que uma criatura assim tão graciosa poderia tê-lo chamado de pai e ser a primavera no inverno triste de sua vida, sentiu os olhos encherem de lágrimas. Belle, hoje à tarde vi um velho amigo seu, disse o marido sorrindo para a mulher. Quem era? Adivinhe. Como posso saber? Disse ela rindo com ele. Oh, espere aí. Era o Sr. Scrooge? Exatamente. Passei em frente à janela de seu escritório e, como ainda não estava fechado e havia uma vela acesa, não pude deixar de entrar. Ouvi dizer que o sócio dele está morrendo e Scrooge estava lá sozinho, completamente sozinho no mundo, acho. Espírito, tire-me já daqui. Eu lhe avisei que eram somente sombras de coisas que aconteceram. Elas são o que são, não é minha culpa. Tire-me já daqui. Não suporto mais isso. Olhou para o fantasma
E ao ver que o rosto dele agora reunia de uma forma estranha partes de todos os rostos que ele tinha visto, atracou-se com ele. Deixe-me em paz! Leve-me daqui! Pare de me atormentar! Durante a luta, se é que se podia chamar aquilo de luta, porque o fantasma não fazia nenhuma resistência, pois não sentia nenhum golpe do seu adversário, Scrooge percebeu que a luz do fantasma estava cada vez mais forte e brilhante. Então, achando que esta luz tinha algo a ver com o poder que o espírito tinha sobre ele, agarrou o capuz apagador e enterrou na cabeça do fantasma. O espírito desapareceu debaixo do capuz, mas, por mais que Scrooge usasse toda a sua força, não conseguiu apagar a luz que jorrava pelo chão sem parar. Scrooge começou a se sentir exausto, tomado por uma sonolência irresistível. E sabendo que estava em seu próprio quarto, deu ainda um último aperto no capuz e depois deixou a mão relaxar. Mal teve tempo de cambalear para a cama antes de cair em um sono profundo.